longo dos anos tenho ouvido muitas pessoas atribuírem as coisas boas que lhes acontecem a Deus e as coisas más ou ruins ao diabo. Porém, quando é assim, elas não assumem nenhum grau de responsabilidade pessoal, que seja pelo bem feito ou que seja pelo mal feito. Pense bem, sério, pense profundamente. Por um lado, é bom e necessário agradecer ao Senhor. Devemos agradecê-lo pela vida que nos deu, pelo sustento, pelo cuidado, pela força e pelo aprendizado, etc. São inúmeros os motivos pelos quais devemos agradecê-lo. Entretanto, por outro lado, você não deve se esquecer que nós temos livre-arbítrio. Em outras palavras, nós escolhemos se fazer o bem ou o mal. Deus abençoa sim, mas nós temos também o nosso grau de responsabilidade. Sabemos que quando o assunto é a soberania divina e a responsabilidade humana, o tema é extremamente complexo, pois parece ser um paradoxo. Como pode o Senhor ser totalmente soberano e ao mesmo tempo o ser humano ter livre-arbítrio? É um mistério. Embora seja um mistério, a questão é que essa é a nossa realidade na qual convivemos. Assim, podemos dizer que assim como Deus e o diabo intervêm em nós também intervimos na nossa própria história. Deus tem sua influência, o diabo tem sua influência e nós temos uma influência na história da humanidade. Por um lado, o texto diz o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Até aqui o texto parece indicar a soberania total do Senhor. Muitos calvinistas se baseiam nesse texto para afirmar que o ser humano não tem livre-arbítrio. Contudo, observe o seguinte verso: ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Se lêssemos até o verso 16, pareceria que não temos livre-arbítrio, mas logo no versículo que segue, o 17, identificamos o livre-arbítrio do rei do Egito. De fato, o faraó tinha a sua escolha e ele decidiu não obedecer ao Senhor. Muita confusão pode ser evitada ao lermos a passagem na íntegra e não de maneira ilhada. Todos têm uma participação na história, Deus, o diabo e nós. Seja responsável por suas ações. Que Deus continue nos abençoando.